Oi, gente. A gente vai discutir agora um pouco sobre os conceitos das grandezas de energia e de trabalho, que são muito importantes dentro de aspectos da biofísica e não só disso, como muito importantes dentro de aspectos da mecânica, da engenharia, até da economia, para se ter uma ideia, chamada termoeconomia. Mas vamos abreviar essa história, né? O conceito de energia é um conceito acadêmico de energia, porque você pode ter um conceito pessoal de energia, inclusive um conceito ecumênico, um conceito filosófico de energia, mas a energia no conceito acadêmico é uma grandeza escalar, tá certo? Fundamentalmente é uma grandeza, tá? É uma grandeza escalar. O que isso significa? Na prática significa que eu não tenho ela não é uma grandeza vetorial, ela não é uma grandeza que depende de uma direção, de um sentido. É uma quantidade absoluta que pode ser mensurada. Mas é uma grandeza escalar relacionada principalmente a fluxo, a trânsito de alguma coisa. Opa, deu uma pregadinha aqui. A trânsito. Tá? E é uma propriedade intrínseca, trânsito, é uma propriedade intrínseca da matéria, é uma propriedade das partículas. Energia, como você não fala em energia, em uma energia absoluta. Você pode ter o seu conceito, como eu disse, não acadêmico de energia, relacionada a uma divindade, por exemplo, em que você deriva uma quantidade absoluta, você abstrai uma quantidade absoluta. Mas a energia, não, em termos acadêmicos, desculpa insistir nesse termo, ela é medida normalmente em quantidades relativas. Então você mede normalmente uma variação de energia que acompanha um processo. Então, o conceito de energia está muito relacionado a um processo. Isso tem uma aplicação prática em relação, nós vamos discutir termodinâmica hoje, agora, nesse momento, mas isso tem uma aplicação prática. Quando você, por exemplo, fala que determinado local está quente, ou um copo está quente, ou o chá está frio, a comida está fria, esse estar, que indica um estado natural das coisas, é inapropriado por definição, porque na realidade trata-se de um processo em trânsito. O copo não está quente. Se você pudesse tirar uma fotografia instantânea em 10 a menos não sei o que de segundos em cima daquele copo quente, naquele momento ele está quente, mas no momento instantaneamente seguinte ele já não está mais na mesma temperatura. Isso diferencia as propriedades de estado, as propriedades de estado e das propriedades de caminho dos sistemas, tá certo? E nessas propriedades de estado, energia está diretamente relacionado a sistema. Então você mede o conteúdo energético de um sistema. Você mede o conteúdo energético, por exemplo, de que vem com uma descrição numa tabela de Anvisa num determinado alimento. Isso aí pode ser medido, tem aparelhos que podem medir isso. Mas então é importante que se defina essas propriedades de sistema, né? O sistema propriamente dito. Se você pegar vamos pegar aqui um experimento em que você pudesse colocar um tubo de ensaio e nesse tubo de ensaio você pudesse colocar um organismo vivo, vamos colocar uma plantinha aqui, e me perdoe se o meu desenho de plantinha é bem aquém de uma plantinha, tá? Essa planta ela pode trocar algumas coisas com o ambiente que está à volta dela. Ela troca, por exemplo, o vapor d'água, tá certo? Então ela pode trocar, vamos colocar aqui, ela pode trocar matéria, certo? Ela pode trocar matéria. O exemplo que eu coloquei aqui é vapor d'água. Por que não? Certo? Isso é só um exemplo. Mas os nutrimentos também ela pode trocar, porque você tem moléculas de CO2 que podem ser incorporadas na plantinha que vem desse ambiente, certo? E ela pode manifestar-se também vitalmente produzindo o oxigênio. Né? E ela, obviamente, dependendo do seu metabolismo, ela pode trocar energia na forma de calor. Então ela pode trocar energia. Então, quando você tem um sistema que possibilita na fronteira com o ambiente, porque você vai chamar de sistema, isso aqui, ó. Isso aqui então é o seu sistema, tá? O sistema é o tubo de ensaio contendo essa plantinha. Mas você tem também o ambiente, ou o meio.
não é a definição de meio ambiente ecológica, tá certo? Não é a definição de meio ambiente ecológica. Mas o ambiente é o que está aqui, ó, é o que está em volta, tá, do sistema. Quando você tem um sistema que consegue trocar, como aqui no caso do experimento do tubo de ensaio, você troca matéria e troca energia, então você diz, deixa eu abaixar aqui um pouquinho para a gente aumentar o quadro, né? Você diz em relação a esse sistema, opa, perdão, mais bonitinho assim. Você diz em relação a esse sistema que ele é um sistema aberto, tá certo? Isso aqui é um sistema aberto. Então aqui você tem a definição do sistema, tá certo? Ixi, às vezes dá umas travadinhas aqui na canetinha. Então você diz que você está diante de um sistema aberto. E esse sistema aberto, ele permite trocas. Tá? Então, quando você tem troca de energia e troca de matéria, você tem um sistema aberto. Agora, você pode ter uma outra situação na qual... eu não sei se é alguma coisa do mouse que acaba emperrando aqui. Você tem uma situação na qual, num segundo experimento, em que você colocar a sua plantinha para desenvolver, certo? Se você coloca a sua plantinha aqui para desenvolver, ou um outro organismo, como queira, você permite uma outra coisinha, você veda, tá? Você coloca uma tampa de rosca aqui, ó, e veda esse sistema completamente, tá certo? De tal maneira que esse sistema agora, ele consegue trocar calor, né? Ele consegue trocar calor, mas ele não consegue mais trocar matéria, tá certo? Então, a matéria, esse sistema aqui, que não troca mais a matéria, deixa eu colocar um vermelhinho aqui, não sei se o vermelhinho vai ficar bonitinho, vamos ver. Não consegue mais trocar matéria, mas ele consegue trocar energia, por exemplo, na forma de calor, tá certo? Dá-se o nome de sistema fechado. Então isso aqui é um sistema fechado. E, por outro lado, você pode ter um terceiro sistema. Engraçado, eu não sei por que às vezes ele emperra aqui. Eu vou descobrir. É quase um mês para descobrir. Você tem um terceiro sistema aqui, ó, em que está aqui o nosso tubo que ficou feio pra caramba, mas tudo bem. Está aqui a sua plantinha, que também já não está lá muito saudável, porque já estava num sistema fechado, né? Que além de você ter essa tampa de rosca aqui, ó, essa tampa de rosca que não permite que ela troque matéria, tá certo? Ficou meio feio, mas tudo bem. Eu ainda coloco isso aqui dentro de um bloco de isopor denso, tá certo? Ou então algo mais, algo até mais resistente que o isopor, tá certo? Coloco isso aqui dentro de um bloco. E isso aqui dentro de um bloco vai gerar uma situação tal que matéria eu já não ia conseguir trocar, correto? E energia eu passo a não trocar mais também. Vamos fazer bonitinho lá com o vermelhinho, né? Então eu não consigo mais trocar nem energia e não consigo trocar também, matéria. Quando eu tenho uma situação dessa natureza, eu digo que o sistema é um sistema, por definição, isolado. A gente vai falar um pouco de termodinâmica, que não é o assunto propriamente de agora, tá certo? Mas, não sei se você já leu o lema do ensino médio, o universo é um sistema considerado isolado, né? Em que a energia dispersa dele só aumenta. Mas o que é importante para esse momento é essa definição de energia relacionada a um fluxo, tá certo? A um fluxo. E que esse fluxo pode, dentro dos sistemas, exibir essas três situações. E o que pode ser trocado, né? O que é essa transferência? Como que essa energia ela pode se manifestar dentro desses sistemas? Tá? Então, assim, como a energia se manifesta? Basicamente, ela se manifesta
através da troca entre as fronteiras do sistema e do ambiente, de duas grandezas que são muito importantes e que têm suas consequências também na biofísica, na bioquímica, na fisicoquímica e em uma série de outras atividades. Ela pode trocar calor e ela pode trocar trabalho. Tá certo? São essas duas, vamos dizer, duas quantidades que são passíveis de serem trocadas. Calor, a gente consegue até imaginar, de certa forma, como organismos que somos homeotérmicos, né, a troca de calor que você faz com o ambiente. Trabalho talvez seja um pouco mais belicoso, mas o que importa, na verdade, é que você consegue trocar essa energia, manifestar e medir essa energia. Essa energia ela pode se manifestar, por exemplo, como uma onda eletromagnética, como o calor, como o trabalho, como uma onda mecânica. Né? Essa energia pode se manifestar como um trabalho. Né? E, de certa maneira, você tem como medir isso através de duas, vamos dizer assim, não digo quantidades, mas duas formas de manifestação dessa energia. Uma é a cinética e a outra é potencial. Tá certo? Vamos colocar a energia cinética, vamos colocar EC de cinético, e energia potencial, vamos colocar EP. Há definições matemáticas para isso, como em toda a biofísica, e a energia cinética pode ser medida de uma partícula como sendo através dessa equaçãozinha aqui, ó, 1 meio de mv2, em que m é a massa e v é a velocidade dessa partícula. Estou até com medo de fazer esse quadro aqui em volta, porque com a minha falta de precisão de fazer esses desenhos aqui, até estraga. Já a energia potencial, ela pode ser medida como mgh, tá certo? Essas equações vão ficar todas no formulário que eu estou passando para vocês e com as quantidades bem explicitadas, tá? Está na página mesmo. Tá? Em que m é a massa, g é a aceleração da gravidade e h pode ser considerada como altura, quer dizer, enquanto a energia cinética está relacionada a um movimento de uma partícula, sabe? Partículas que podem entrar em direção, inclusive se chocar ou não, interagir ou não, um movimento de partícula, a energia potencial está mais relacionada ao potencial que uma determinada partícula tem para um fenômeno, podendo ou não realizar trabalho. E há uma diferença grande entre calor e trabalho, que também é interessante. São duas formas de energia. Mas você já deve ter ouvido falar, ou deve ter pressentido, que o calor nunca é muito útil como uma forma de energia. Você pode aproveitar. O calor, inclusive, está mais relacionado com a perda de energia que ocorre em determinados processos. O metabolismo é o grande exemplo disso. Né? E o trabalho a gente visualiza mais como algo útil. Tá certo? Por definição, o negócio encrencou de novo aqui, deixa eu clicar aqui. E por definição, o calor está muito relacionado ao movimento aleatório. Eu vou até apagar esse movimento aleatório, vou apagar esse negocinho aqui. Enquanto que o trabalho está relacionado a um movimento ordenado, aí quase que não vai dar, ordenado, de quê? De quantidades. Por exemplo, deixa eu arrastar o quadro para cá, por exemplo, de partículas, tá certo? Por exemplo, de partículas. Bom, mas como você tem a energia cadê minha caneta aqui? A energia estando relacionada a uma quantidade de trânsito que, portanto, pode se manifestar como trabalho, tanto um quanto o outro, tanto a energia cinética quanto a energia potencial, também podem ser consideradas como trabalho. Eu vou abreviar esse trabalho como sendo W, tá? Então, W é trabalho, porque essa é a abreviação que existe normalmente nos livros. Eu acho que esse livro de biofísica coloca um tal, o símbolo grego tal, mas W é mais universalizado. Esse trabalho pode ser tanto um trabalho cinético, como pode ser um trabalho potencial, tá certo? E essas coisas elas são bastante relacionadas. O trabalho, por sua vez, possui uma definição. Eu vou passar para um outro quadro agora. Eu vou salvar esse primeiro, peraí. Pronto, salvei. O trabalho ele possui também uma definição matemática, tá certo? O trabalho ele pode ser definido, portanto é um movimento, está relacionado a um movimento ordenado, por exemplo, de partículas,
Então, ele pode ser definido como a força, que é um vetor, tá certo? Vezes um deslocamento, que também é vetorial, porque o deslocamento pode ser para cima, para baixo, para o lado, para o outro, tá certo? Essa é a definição, uma definição de trabalho. Veja que você tem uma unidade de trabalho que está relacionada aí. Não é verdade? Você tem uma definição relacionada a trabalho. Veja que força, a unidade de força que a gente tinha era Newton, ok? E a unidade de deslocamento era metro. Portanto, o trabalho pode ser definido como Newton, pelo produto Newton por metro. E isso é chamado de J, tá? Desculpa, é chamado de J, é chamado de Joule, cuja abreviação é J. E mais para frente, em termodinâmica, a gente vai colocar como que surgiu esse J, que tem uma história bem interessante como ele foi determinado. Mas você vê esse J, esse Joule, que é Joule, não é Joule, porque não é francês, é americano, britânico, americano, agora estou na dúvida. Você vê esse Joule em qualquer alimento, qualquer rótulo de alimento que tiver, você vai ver lá 2.000 quilocalorias, que equivale a 8.100 joules, alguma coisa assim. Pode pegar um alimento para você verificar. Ocorre que isso aqui é um produto vetorial. E produto vetorial tem um determinado problema quando a gente define o trabalho. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um bloco de concreto, tá certo? Eu tenho um bloco de concreto aqui. Eu quero deslocar esse bloco de concreto. Então vamos fazer uma superfície aqui qualquer assim, ó. Essa aqui é a minha superfície. E eu quero deslocar esse meu bloco de concreto nessa direção aqui, num vetor, esse vetor para a direita, como sendo um ponto aqui, em que ele vai se deslocar desse ponto até o finalzinho aqui desse ponto. Tanto faz, onde que você queira delimitar, tá certo? Bom, ocorre que aqui eu posso até mudar um pouco a cor, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu consigo. Ocorre que eu posso empurrar esse bloco de concreto aplicando uma força aqui. Eu não queria que ficasse assim. Queria que ficasse bem retinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu posso aplicar ele com uma força aqui, tá certo? Agora, a força que eu aplicar aqui vai ser diferente, por exemplo, da força que eu aplicar... Sempre dá essa travadinha. Vai ser diferente da força que eu aplicá-lo por... Travou de novo. Não vai me deixar chegar lá. Espera aí, vamos ver isso daqui. Agora vai. Vai ser diferente da força que eu, por exemplo, consegui aplicar... Espera aí, haja paciência. Agora eu vou conseguir. Aham, consegui. Do que eu aplicar por aqui. Tá certo? E se eu, por exemplo, quiser aplicar a força aqui em cima, o bloco nem vai se mexer. Tá ok? Então, esse ângulo que é definido por aqui é muito importante nessa definição na definição de trabalho, porque ele parte de um pressuposto, tá, que esse deslocamento aqui, na verdade, não importa o ângulo que eu empurre esse bloco, haverá uma projeção e essa projeção é realizada aqui, ó. Eu vou chamar essa projeção aqui de Fzinho, um F minúsculo, tá? Isso aqui é uma projeção de uma força, por exemplo, que é aplicada aqui, tá certo? Uma força que a gente pode chamar aqui de Fzão, sei lá, tá certo? Então isso aqui define-se um ângulo, e esse ângulo a gente pode chamar, como o seu livro chama, os livros chamam de θ, podia ser qualquer outro nome também. Então, dependendo desse ângulo aqui, essa força pode ser maior ou menor, eu preciso nivelar isso, e eu nivelo isso verificando que, dependendo do ângulo formado aqui, eu vou ter um F maior ou menor aqui embaixo, como projeção. Ora, essa relação trigonométrica aqui é uma relação trigonométrica que você deve lembrar, que é a seguinte, veja, cosseno desse ângulo θ, vai ser igual ao cateto adjacente, lembra disso? Sobre a hipotenusa. Tá certo? Então, esse cosseno de θ vai ser o cateto adjacente. O que vai ser o cateto adjacente no nosso caso? O Fzinho. Sobre a hipotenusa. O que vai ser a hipotenusa? O nosso Fzão. Correto? Então, veja que esse Fzinho, vou colocar o quadro um pouco mais para baixo, então, portanto, vou colocar um portanto aqui, ó, portanto,
esse Fzinho aqui, que é a projeção da minha força, ela pode ser definida como sendo F vezes o cosseno de θ, cosseno desse ângulo aqui, certo? Se eu substituo agora esse Fzinho naquela equação aqui em cima, que é essa equação de trabalho, ó, e aí vem também um teorema. Então, se o trabalho ele é definido como um produto vetorial, o resultado de um produto vetorial, deixa eu colocar isso aqui para cá, o resultado de um produto vetorial vai ser igual ao seu valor escalar, né, o seu valor em módulo, não o seu valor escalar, seu valor em módulo, vezes cosseno do ângulo. Tá? Vezes o cosseno do ângulo. Então, aqui eu tenho uma definição mais concreta de trabalho. Ok? Isso aqui você pode experimentar, se você variar o ângulo, aqui nesse bloco de concreto, a definição física de trabalho está muito relacionada a deslocamento. Não sei se você chegou a estudar isso alguma vez, ar ou gás dentro de um pistão e o movimento desse pistão também, quer dizer, é um deslocamento mecânico, física clássica mesmo. Tá? Se você, por exemplo, atribui a esse cosseno, esse ângulo aqui, o ângulo máximo possível, que é o ângulo aqui em cima, você não vai conseguir empurrar o bloco de concreto. Acontece que o cosseno desse ângulo máximo aqui, esse ângulo seria o quê? 90 graus. O cosseno de 90 graus aqui é praticamente zero. E zero nesse produto vai dar um trabalho nulo, você não vai conseguir empurrar, certo? Ao passo que o trabalho máximo, que é quando você tem esse ângulo mínimo para cá, ó, o ângulo coincidindo com F, ou seja, o ângulo zero, o cosseno desse valor, cosseno de zero, vai ser a unidade, 1. E, portanto, é onde você vai ter o trabalho máximo. Tá? Então, é importante que haja essa definição de trabalho para a gente. Com a definição de trabalho, a gente pode definir uma potência. Tá certo? Potência. Potência. A gente pode definir também a potência. A potência nada mais é do que o trabalho que é realizado num determinado intervalo de tempo. Vamos chamar isso aqui então de P maiúsculo, porque P minúsculo é pressão, né? A gente pode confundir com peso também. Esse P maiúsculo de potência, tá certo? É um trabalho realizado num determinado período de tempo. Tá bem? Isso aqui, por um efeito em termos, por exemplo, biológicos, vamos colocar aqui em biologia, isso não é que corresponde, isso está também relacionado com a eficiência. Por exemplo, se você tem uma eficiência maravilhosa de converter açúcar em gordura, é um grande problema, mas é uma eficiência que você consegue equacionar matematicamente e mostrar que aquilo que você come, como você tem uma eficiência muito boa, você tem uma conversão alimentar muito boa. Há consequências como a banha nossa de cada dia. Mas organismos, isso é testado, isso é publicado, tem tabelas, a gente vai mostrar na parte termodinâmica, em que você tem maior ou menor eficiência corporal que estão relacionadas à ingesta de menor quantidade, por exemplo, de caloria. Sabe aquela história? Poxa, eu não como nada, por que eu sou gordo? Você tem uma menor ingesta calórica, mas a eficiência da sua máquina metabólica ela é superior, tá certo? Esses termos, e aí vale a pena eu colocar também... Assim, e antes que eu me esqueça, a unidade de potência, veja, a unidade de potência, como a unidade de trabalho é joules, e a unidade de tempo no sistema internacional é segundos, então a unidade de potência é joule por segundo, que é muito conhecido da gente como watt, tá certo? Como o watt. Lembra da lâmpada de 60 watts? A lâmpada de 150 watts? Hoje a tecnologia é outra, tá certo? Essas coisas elas são bastante interligadas e eu vou tentar interligar isso antes da gente partir para um segundo vídeo em que vamos exemplificar essa ideia de trabalho e de potência, na qual a gente parte do seguinte pressuposto. O que eu quero dizer? Como essas grandezas, vou colocar assim, ó, como essas grandezas são interligadas, ok? Veja,
Se eu tenho uma partícula aqui, então isso aqui é uma partícula. Essa partícula ela vai ter uma massa, tá? Vai ter uma massa. Essa partícula tem uma massa. Vamos chamar essa massa de m aqui. Essa partícula ela emite um campo. Toda partícula emite um campo, certo? Então vamos colocar um campão aqui, ó. Colocar um campão bem grande aqui. Ela emite um campo. Esse campo, ele fundamentalmente vai gerar energia, tá certo? Eu vou colocar então essas coisas. Não, depois eu coloco nos círculos, nos lugares devidos. Ela vai emitir uma determinada energia. Então, por exemplo, você pode ter um campo eletromagnético, né? Campo, aí não vai caber, eletromagnético, por exemplo, é um campo e isso vai gerar uma energia. Ocorre que essa energia, ela está relacionada à produção de trabalho. Esse trabalho ele pode ser gerado principalmente quando esse campo ele interrelaciona, ou ele afeta um outro objeto. Tá? Quando ele afeta um outro objeto, esse objeto é afetado por esse campo, e isso gera, portanto, um trabalho. Então esse objeto, por exemplo, ele pode se deslocar como um efeito da interação com o campo do primeiro objeto. Esse trabalho nunca é 100%. Todo o processo, toda transferência de energia envolve uma determinada perda, uma quantidade que é perdida, e essa quantidade se dá na forma de calor, tá? Por exemplo. Esse trabalho, se você permite que esse trabalho ocorra num determinado período de tempo, você vai determinar com isso uma potência. Tá? E, dependendo dessa potência, você vai ter também uma eficiência. Opa, deixa eu clicar aqui, que quase que não deu aqui. Aqui você tem também uma eficiência relacionada a esse trabalho. Então, veja como esses circuitos eles são todos interligados, né? Eu vou colocar aqui em amarelinho, vai ficar bonitinho. Então eu tenho, por exemplo, a massa, vou colocar aqui como massa, né? A massa de um objeto, que se relaciona com o campo desse objeto, a energia desse objeto, o trabalho que é gerado a partir da interação desse objeto com o outro. Vamos até escrever aqui, ó, trabalho. Tá? Parte dessa energia que é perdida na forma de calor, certo? E a potência que pode ser consequência, pode ser não, que é consequência desse trabalho que é realizado num determinado período de tempo. Isso também relacionado à eficiência do processo. Então veja como essas quantidades todas, aqui, já que eu coloquei o nome de todo mundo, vamos colocar aqui também, né, energia. Veja, portanto, que a massa, o campo, a energia, o trabalho, o calor, a potência e a eficiência são grandezas puramente interligadas. Okay?